nossa aula de hoje, pessoal, é como prosperar com a literatura de cordel, como ganhar dinheiro com cordel. Eu vou contar para vocês a minha experiência, como que eu ganhei dinheiro com cordel, ganhei muito dinheiro com cordel e com repente, ganho até hoje. Para quê? Para que vocês despertem e, quem sabe, também possam se profissionalizar no cordel. Porque a grande realidade é que eu sinto que até hoje, mesmo depois que entrou a internet e está tudo muito difundido, falta profissionalização no cordel. Pois ainda beira um pouco, claro que não é sempre, não quero também generalizar, beira um pouco ainda caricatura, algumas coisas que você fala, poxa, poderia ser um pouquinho mais profissional, para as pessoas se sentirem valorizadas, serem remuneradas por isso e apresentar um produto de altíssima qualidade. Então, eu vou contar um pouco da minha experiência com a prosperidade, lembrando que a prosperidade não é só dinheiro, né? Prosperidade é saúde, é qualidade de vida, são os amigos reunidos, tudo isso é verdade. Mas aqui eu vou falar mais da parte material mesmo, sem medo. A gente não precisa ter medo de falar do dinheiro, de que ganha dinheiro. Parece que, inclusive, artistas, né? Ai, é uma coisa feia, é uma coisa, sei lá, como se fosse pecado você ter uma remuneração por aquilo. Eu, honestamente, não acho, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês com tudo que eu fiz no cordel, não só no cordel, mas na minha carreira literária toda, que já são 35 livros publicados, mais de 600 mil livros vendidos, mais de 20 anos de experiência em diversos palcos pelo Brasil. As pessoas aqui estão em vários lugares do Brasil. Já estive lá com o Márcio em Ribeirão, já estive em Sorriso, né, em vários estados do Brasil, sempre levando o meu trabalho, sempre dando o meu melhor. Então, quero começar com isso. Quando a gente faz um trabalho, a gente precisa dar o melhor. Se você não tiver um diferencial, você vai ser aquela pessoa que vai sempre apresentar o mesmo. Então, assim, é muito importante você pensar, eu vou dar o meu melhor. Mas dar o melhor não quer dizer eu vou dar o máximo. O que é dar o máximo? Dar o máximo é aquela pessoa que fala assim, no campo do trabalho. Dar o máximo é, ai, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, eu não tenho tempo para dormir, eu não tenho tempo para cuidar das crianças, eu não tenho tempo para fazer xixi, eu nem bebo água. Sabe aquela pessoa que é super estressada? E aí, essa pessoa que dá o máximo, ela não está dando o melhor, ela está se abusando, ela está passando do limite. Quando essa pessoa é criticada, ela vai reclamar. Ah, mas ninguém me entende, ninguém me ama, não está vendo quanto eu estou sofrendo, aquela coisa toda. Quando você dá o melhor, e é o que eu procuro fazer em todo o trabalho meu, eu dou o meu melhor. Eu me esforço, eu acordo cedo, eu preparo, se é um livro, eu preparo o texto com carinho, se é uma palestra, eu preparo com carinho, eu dou o meu melhor. E aí, quando eu realmente sei que eu dei o meu melhor e alguém critica, o que eu posso fazer? Não é a minha escolha, eu estou dando o meu melhor. Né? Numa live como essa, numa palestra como essa, ou no encontro para 100, para 300 ou para 500 pessoas, não importa. Eu não posso ter a ingenuidade de querer agradar a todos. Eu dou um exemplo que é muito claro. Se eu estou dando uma palestra para 100 pessoas, tem 98 curtindo, brincando, dando risada, aproveitando, entendendo tudo que eu estou falando. Mas tem duas assim, deixa eu ver no telefone aqui, que horas que isso acaba? Tem duas que não estão nem aí. Qual o problema? O problema é se eu, como palestrante, vou me preocupar com aquelas duas pessoas que não estão curtindo. E eu vou esquecer as 98. Eu já fiz isso durante algum tempo. Se era uma palestra, tinha duas pessoas com saco cheio, eu me prendia a elas. E aí toda a minha energia ia embora. Falei energia. Por que eu fazia energia? Porque todos nós que trabalhamos com público, seja um professor em sala de aula, seja um palestrante, um contador de histórias, nós trabalhamos com energia. Então, a gente precisa dessa troca de energia. Quando uma pessoa me contrata para um evento, ela fala, eu quero que o seu evento seja maravilhoso. Eu falo, olha, eu vou dar o meu melhor, mas depende do público. Então, assim, sempre pensem que é dar o melhor. Agora, você vai dar o teu melhor quando você tiver um diferencial. Então, assim, em qualquer parte da tua caminhada profissional, e no caso aqui eu vou falar da literatura de cordel, busque um diferencial. Não busque fazer o que todo mundo faz, o lugar comum. Talvez você tenha que ser um desbravador. Por exemplo, o Márcio Fabiano, que está aqui nos ouvindo, é um poeta. Depois, Márcio, você escreve aí o teu Instagram direitinho, porque eu quero que as pessoas te conheçam. Ele faz um cordel extremamente filosófico. Não sei se é assim que eu posso dizer. Ele faz uma coisa mais lúdica, uma coisa mais de pensamento, de um lirismo assim tremendo. Mas ele tem a característica dele. Então, quando você pensa no Márcio Fabiano, pelo menos pelo que eu conheço dele, eu penso nesse cordel
mais lírico, mais filosófico, né? De autoconhecimento. Você tem uma pegada assim do autoconhecimento, né? De emoções, de educação emocional. Quando a pessoa pensa em mim no cordel, pensa em cordel para criança, com histórias extremamente profundas, com enredos envolventes. Então, eu escrevi livros de cordel para criança que tratam de temas como abandono de animais, como animais em circo. Eu escrevi livros com temas que fazem a gente pensar, a gente sair do lugar comum. E esses livros são, até hoje, livros de 10, de 15 anos, reconhecidos pela sua ousadia. Por exemplo, eu escrevi o livro Aquecimento Global Não Dá Rima com Legal. Esse livro é de 2007. Esse livro eu escrevi falando de aquecimento global, de gás de efeito estufa, fala sobre, na segunda edição, terras indígenas, bioconstrução, sustentabilidade, agrofloresta, ou seja, eu não posso ter medo de trazer para o cordel, que a gente aqui está falando de cordel, temas que fazem parte do universo contemporâneo, certo? Mas tem uma coisa: se você escrever de alguma coisa que você não conhece, vai ficar falso, vai ficar fake. Então a gente precisa escrever de alguma coisa que a gente domine, que a gente saiba o que está falando. Por exemplo, eu tenho um livro que é um best-seller, que vendeu mais de 100 mil exemplares, que é o Rimas Saborosas. Rimas Saborosas é um livro de cordel, faz parte da mesma coleção, né? São poemas de cordel, cetilha, oitava, é um livro para criança, né? E eu falo de culinária vegana. Isso tem 10 anos esse livro, 11 anos, 2009. Por que que eu fiz um livro há 11 anos de culinária vegana e esse livro vende até hoje, gente? É um dos meus livros que mais vende, tanto quanto Aquecimento Global. Por que que eu pude fazer isso? Porque eu sou vegano. Eu sou vegano há muitos anos. Para quem não sabe, vegano só come vegetais. Eu, como sou vegano há muitos anos, como eu cozinho, estudo culinária vegana para a minha saúde, para a saúde da minha família, eu posso escrever um livro desse, porque faz parte da minha vida. Se alguém que não é vegano vai se meter a escrever um livro vegano, pode, até pode, mas pode ser que ele fique muito intelectual. E a gente não está precisando hoje em dia, anotem isso que eu vou falar, pessoal. A gente não está precisando hoje em dia de nada muito intelectual. A gente precisa de coisas que tocam mais o coração. Quero ver se eu tenho um livro do cachorro do menino, não está aqui. Então, será que no texto que você está escrevendo, e aí eu vou dizer uma coisa, hein, pessoal? Aqui tem muita gente, eu não sei se todo mundo conhece o cordel, né? Eu não sei, honestamente eu não sei qual que é a relação que vocês têm com cordel. Cordel não é xilogravura. Olha só, pessoal, cordel não é xilogravura. Cordel não é pendurar em barbante. Cordel não é mamulengo, não é coco de roda, não é frevo, não é maracatu, não é mungunzá. Cordel é poesia. Cordel é uma forma fixa de poesia, nascida no interior do Nordeste, né? Paraíba, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, onde nasce o cordel, o berço do cordel. O próprio nordestino diz que o cordel é sertanejo nordestino, ou seja, que é do interior. Não necessariamente é do sertão, pode ser o Brejo, Curimataú, o Agreste, outras regiões geográficas, mas é poesia. Então, quando eu estou falando cordel aqui, eu não estou falando gravura, bumba meu boi, não estou falando nada disso. Que também pode, por exemplo, você pode ter um cordel que fale sobre o bumba meu boi, você pode ter um cordel ilustrado com xilogravura, mas o cordel é poesia, é forma fixa de poesia. O que quer dizer forma fixa? Ele tem métrica. O cordel tem que ter a métrica. Se você desmetrificar, ele não é cordel. Se você rimar de uma maneira que não é do cordel, ele não é cordel. Se você usar uma rima como Ceará com falar, ele não vai ser cordel, vai ser um outro tipo de poesia, mas não é cordel. Então, quando eu falo cordel, eu estou falando de poesia, de texto poético. É isso que eu estou propondo aqui. Então, por exemplo, eu só escrevi sobre aquilo que tocou meu coração. E aí eu percebo que acontece uma coisa, muita gente, quando vê, né, por exemplo, eu fiz um livro que deu muito certo, então eu vou fazer, a pessoa tenta meio que copiar. E aí eu vou dizer para vocês, meus amigos, minhas amigas, copiar não adianta. Você tem que acreditar no teu próprio potencial. Você tem que acreditar que o que você tem para dizer, seja da tua realidade, seja que se você quer falar sobre a tua família, sobre o teu dia a dia, o teu quintal, o teu cachorro, não importa sobre o que você queira falar, fala sobre aquilo que você domina. Não adianta você inventar falar sobre alguma coisa só porque você acha que tem que ser.
né? E o cordel tem um pouco isso. Como a gente pode pôr qualquer tema em cordel, não há uma limitação de tema. As pessoas que dizem que o cordel é só de Lampião, Padre Cícero e Ciclo do Boi estão extremamente enganadas. O cordel sempre, desde o seu início, teve uma multiplicidade, né? uma diversidade muito grande de gênero. Nunca ficou preso ao ciclo do gado, às histórias jornalísticas, sempre teve de tudo. Então, quando você for escrever alguma coisa, para que você seja reconhecido por isso, fale sobre aquilo que toca o teu coração. Mas qual que é a dificuldade que nós temos em falar sobre aquilo que a gente sente? Aí é o exercício do ser poeta. O que é um poeta? O poeta é aquele que fala aquilo que ele sente. Mas a gente não foi treinado. Isso é importante que eu estou falando, pessoal. A gente não foi treinado para ouvir as nossas emoções. Eu sou de família síria, meu pai era sírio. Eu ouvi muitas e muitas vezes. Para com isso, menino. Menino, homem não chora. Quem já ouviu isso, dá um sinal aqui no chat. Homem ou mulher, talvez? Ou seja, em algum momento em que eu quis expressar a minha emoção, eu fui reprimido. Tanto que é muito comum os jovens beberem bebida alcoólica, principalmente beberem bastante, porque é nesse momento que a pessoa fala, eu posso me expressar, eu posso abraçar o meu colega, eu posso, né, abraçar fisicamente. Então a gente hoje vê uma geração desse pessoal mais jovem, que eles estão muito mais próximos, né, fisicamente. Isso é muito bom, porque a gente começa a reconhecer as nossas emoções. Então, assim, a primeira coisa, alguém falou aqui, ó, seja forte como homem, pois o homem não chora. Pois é, Pinto do Monteiro, poeta tira de onde não tem e coloca onde não cabe. É genial, né? Pinto do Monteiro, o poeta do Pajeú está falando aqui para a gente, é um poeta que foi considerado o poeta mais rápido do repente, das respostas mais rápidas, considerado a cascavel do repente. E ele tinha pérolas, né? Uma delas era poeta tira onde não tem e coloca onde não cabe. Eu fiz uma coisa que é assim, poesia é tudo aquilo que a gente não entende. É como comprar 1 quilo daquilo que não se vende. É ligar para você mesmo e ter dúvida se atende. É um pouco dessa dúvida. E a poesia é uma ferramenta, é uma forma poética que faz com que a gente tenha contato com as nossas emoções. Porque se você não escrever aquilo que você está sentindo, não pensando, se você não escrever aquilo que você está sentindo, o seu texto vai ficar. Ele pode ter a métrica, ele pode ter a rima correta, ele pode ser formalmente perfeito, mas ele não vai tocar o coração. Vocês sabem, gente, que quando eu escrevo um livro, seja ele de prosa ou poesia, eu estou escrevendo no meu computador. Aqui eu estou no escritório da minha esposa, mas o meu escritório é ali do lado, que aqui tem um laptop. Eu estou escrevendo. Se é um texto para dar risada, eu estou dando risada. Se é um texto para chorar, eu estou chorando. Aí eu me levanto, eu vou me esticar, vou me alongar, porque eu fico envolvido emocionalmente com aquilo. Num primeiro momento, eu deixo sair tudo, eu não estou preocupado com vírgula, com nada. No caso do cordel, quando sair, não se preocupa com a métrica, deixa sair tudo que tem direito. Depois você vai revisar. Porque a literatura, o texto poético, precisa tocar primeiro o coração e depois você vai ter o tempo de revisar. Porque o cordel, por ser uma forma fixa, você tem que ter a métrica. Então, para você chegar na métrica, talvez você demore umas 10 ou 12 leituras para você chegar na métrica perfeita do cordel. Né? Então, assim, seja honesto com aquilo. E não acredite naquela coisa que falavam para a gente quando a gente era criança. Muitos de nós aqui ouvimos, dos pais principalmente, ou até mesmo de professores, para com isso, menino, para com isso, menina, isso é coisa da tua cabeça. Quando os nossos pais dizem, para com isso, que isso é coisa da sua cabeça, a gente fica louco. Porque o que é escrever? É você se conectar com o teu sentimento, que de alguma maneira passa pela cabeça. Aí você fala, eu tenho uma ideia de fazer tal poema, mas essa coisa que eu quero, sobre essa coisa que eu quero dizer é coisa da minha cabeça, eu não vou nem falar, porque é coisa da minha cabeça. Então a gente não pode pegar essas crenças dos pais, entendeu? Use a poesia para se expressar. Bom, mas aqui eu estou falando como prosperar com a literatura de cordel. Primeira coisa, depois disso, pensando que você já tem um texto honesto,
Ou seja, é do teu coração. Seja a tua realidade. Se você quiser falar de vaqueiro, você fala. Se você quiser falar de natureza, você fala. Se você quiser falar de política, você fala. Seja do lado A, do lado B. Se você quiser falar de, sei lá, catequização, de problemas sociais, não importa. Não importa. Dos meus 35 livros, 11 são em cordel. E eu falei de vários temas, que naquele momento me importavam. A partir do momento que você já tem essa verdade dentro do teu coração, que para mim é mais importante, por isso que eu comecei a palestra falando dela. A segunda, você tem que fazer o cordel do jeito que é cordel. E aí eu vou dizer, 80% das pessoas que estão fazendo cordel hoje não fazem assim. A pessoa não metrifica o cordel, gente. Como é que pode? Cordel tem 5 sílabas do galope à beira-mar, 7 sílabas da redondilha maior e 10 sílabas do martelo. Basicamente 3 métricas, 5 sílabas do galope à beira-mar, 7 sílabas da que é a mais comum, né? E 10 sílabas. Se ele vai ter o galope à beira-mar 5 sílabas do começo ao fim. Então o seu cordel tem que ser metrificado. O seu cordel não pode ter rima que não é a rima do cordel. Por exemplo, a rima do cordel só tem rimas perfeitas. Não pode ter uma rima parecida. Então, assim, a coisa técnica, gente, tem que estar. A técnica, ela não é acima do sentimento. Mas eu estou falando de cordel. Quando eu quero rimar, por exemplo, janela com belas. Janela com belas. Eu não vou usar um cordel. Eu vou fazer uma quadra, vou fazer um limerick. Alguém está falando, a Diana está falando para fazer oficina de limerick. Então agora eu vou contar para vocês tudo que eu fiz para ganhar dinheiro com cordel. Tudo está documentado em matéria de jornal. Eu nunca mostrei isso, nunca mostrei para ninguém. Vocês estão vendo em primeira mão e para mim está sendo uma grande alegria mostrar tudo isso, de verdade, porque esse material tem mais de 15 anos. Eu já não faço folheto há muitos anos, né? Mas eu fiz bastante. E todos esses folhetos eu fiz em eventos, ou sociais, ou familiares, e eu fui pago para isso. Então as pessoas me pagavam para eu criar um folheto. Por exemplo, aqui, um tema que era Integrando Gerações. Foi um evento do SESI, e eu ia lá fazer a minha apresentação, e o público era composto por crianças, adultos, terceira idade, e aí não só fui fazer a apresentação, como eu falei, eu vou levar um folheto também, e aí eu mandava imprimir isso aqui, umas 200, 300 cópias, e dava para as pessoas. Gente, a galera ficava louca, porque assim, eu estava dando o meu melhor, lembra? Eu preparei na minha casa o folheto, isso aqui não é improviso, lembra? É diferente, né? O cordel é uma coisa, o repente é outra. E aí eu preparava e fazia as apresentações. Isso eu fiz também num evento lá no Sesc Interlagos, ó. Chegada da primavera, no viveiro de muda, né? Eu devia ter posto o ano, mas não sei. Então eu falei da primavera, então olha que legal. As pessoas ouviam os poemas que eu fazia de improviso, né? Esse aqui foi com repente, e levavam o folhetinho. Primeira feira do livro infantil e juvenil de quadrinhos de São Paulo, um evento lá da Biblioteca de São Paulo também, ó. Muitos e muitos anos falando sobre isso. O que eu fiz, gente, demais assim, fiz durante um ano isso, e ganhei um bom dinheiro com isso, honestamente, foi esse aqui, ó, festas pessoais, gente. Isso aqui é aniversário de uma senhora, né? Não vou pôr o nome dela aqui, porque não vem ao caso, mas é aniversário de uma senhora cuja família, ela fazia 80 anos na época, família me contratou para escrever sobre a vida dela. E aqui aconteceu uma coisa muito interessante, eu conto como curiosidade. O filho falou assim, olha, minha mãe é assim, assim, assado, os netos são assim, assim, assado, ela gosta disso, não gosta daquilo, e eu fui fazendo o texto, né, brincando com a situação. E aí aí eu mandava para a pessoa revisar, né, para o professor que estava me contratando, para ver se estava de acordo, né. Aí me ligava, não tinha nem e-mail na época, não me lembro, me ligava a filha. Não, tá tudo errado, seu cordel tá errado, não, minha mãe não gosta de maçã, ela gosta de banana, minha mãe faz isso, não faz aquilo, e aí eu mudava tudo e passava de novo. Aí ligava o irmão. Não, mas a minha mãe não faz isso, não faz aquilo. Eu falei, gente, vocês decidem o que vocês querem fazer e passa para mim que eu vou fazer o que vocês mandarem. E aí, pessoal, gente, eu fiz vários. Ó, mais um aqui, ó.
Essa pessoa, não vou citar o nome, que era um diretor do Sesc, que o próprio Sesc me contratou quando ele fez não sei quantos anos, né? Então, cordel de aniversário de tal pessoa. Aqui mais um, ó. Mais um cordel em comemoração a alguma coisa. Gente, se você tem um texto gostoso, um texto envolvente, as pessoas te contratam para fazer um poema em homenagem. Por que não? Por que não? Por que isso não pode acontecer? Claro que pode acontecer. Primeiro você precisa saber fazer cordel bem, né? Depois você precisa aprender a escrever e você publica um cordel. Em empresa, gente. Empresa eu fiz, ó, um monte. 2003, ó, quase 20 anos, hein? Na empresa, essa eu posso mostrar, Electro, né? Na empresa não tem problema. De 2003, eu falei, porque eu contava a história da empresa. Esse aqui de quando que é? Ginástica laboral. Nossa, fiz demais. Cordel do Nenê da Vila Matilde, 2003, ó. Nenê da Vila Matilde, eu fui fazer a abertura do show dele no Sesc São Caetano, 2003. Nossa, a mente agora vai lá, né? A abertura do show dele no Sesc São Caetano, falei o poema, né, em homenagem a ele. O Mint é uma empresa de saúde, plano de saúde, fiz demais, assim. Tudo isso eu ganhei, gente. Então, se vocês aprenderem a fazer o cordel, tá até enferrujado o barbante, vocês podem fazer. Voto consciente, isso aqui foi uma empresa da Philips, um projeto da Philips, que eu falo sobre o voto sem ter a coisa política, né? Então, tudo rimado, metrificadinho, bonitinho. E uma coisa que eu dei, gente, muita oficina de cordel. A minha ideia nesse meu curso é formar uma turma de poetas extremamente habilidosos, que podem, inclusive, dar aula de cordel, dar palestra de cordel. Hoje, todas as escolas estão trabalhando cordel. Ainda trabalham pendurando no barbante, ainda trabalham com a gravura e esquecem a poesia. Mas a minha ideia é formar um time de pessoas que falem, não, pessoal, cordel é o barbantinho, é a xilogravura, mas também é poesia. Vamos ensinar métrica, vamos ensinar rima, vamos deixar essa galera maluca com a poesia. E é incrível. Aí os alunos começam a metrificar, começam a rimar, a professora fica doida e não quer parar mais. Essa é a magia do cordel. Então, por exemplo, eu fiz vários na oficina na Casa das Rosas, 2003, ó. Gente, faz 20, quase 18 anos, hein? Pelo amor de Deus, ficando velho. E aí cada aluno fez um poema de cordel. Só que não fez qualquer poema de cordel, não. Fez cordel rimado, metrificado. Muito lindo. Um verso, uma estrofe da Maria Augusta de Medeiros. Essa história só conheço porque para mim foi contada. Nascendo muito depois, nem pude ser convidada e nada tenho assistido. Lamento só ter nascido depois da festa acabada. A Maria Augusta, por exemplo, virou escritora, foi minha aluna, virou escritora e publicou 3 livros de cordel. Inclusive, os livros de cordel dela, um deles ganhou um prêmio e vendeu não sei quantos mil exemplares. Mais cordel de alunos. Ó, eu fiz mais ou menos uns 50 cordéis na Natura, gente. Fiz cordel para Natura. Então, falando do desenvolvimento, no meu caso, eu sempre fazia os cordéis, hoje eu não faço mais isso, mas fiz durante muito tempo e acho que é um mercado incrível que vocês podem atingir, desde que façam o cordel da maneira correta, né? As escolas não põem os alunos para produzir cordel, apenas leem cordel para eles. Concordo, Diana, mas eu digo mais ainda. Eu acho que as escolas, elas não se preocupam com a poesia. Trabalham a história do cordel, esse aspecto mais exótico do cordel, eles trabalham bem até. Mas na hora de metrificar, o professor fala, não, meu aluno não sabe metrificar, por que eu vou metrificar? Não, faz qualquer coisa. Eu acho que é um pouquinho assim. Tem professor aqui no grupo, pessoal? Escreve aqui, sou professor, tal, só para ter uma ideia. A Helena está falando, poesia no geral é esquecida. A Mauri Viana, cordelista sofre preconceito. Eu, Mauri, honestamente, eu não sofri preconceito direto. Direto nunca. Mas indireto muitas vezes, né? Muitas vezes. As pessoas acham assim, que bonitinho. O cordel é legal, né? Mas não é um preconceito direto. E eu acho que esse preconceito indireto também, às vezes é pior, né, do que o preconceito direto, porque ele é velado. Gente, olha, não é só o que eu estou falando, não, né? Isso aqui, gente, quem não me conhece, bota um Google aí, César Obeito, vocês vão ver o meu trabalho na literatura em geral. Diário de São Paulo de 2005, ó.
caderno de emprego. Eu e a Silvinha, a gente fazia um trabalho com figura de barbante e cordel. Bom tempo para os novos contadores de história. Cachês pagos em apresentações especiais podem chegar a R$ 2.000. Tá aí, ó. Eu e a Silvia no Diário de São Paulo, 3 de abril de 2005. E aí uma matéria gigante falando sobre... Ah, não, a matéria só isso. Não, a matéria não está aqui. Está aí, falando em algum lugar. Aqui, ó. Estado de São Paulo, 2005 também. Paulistano decifra a alma do cordel e do improviso. Essa época, 2003, 2005, eu estava trabalhando muito forte no cordel. E é uma matéria gigantesca falando sobre a literatura de cordel e o repente de viola, né? Além disso, pessoal, eu produzi muito festival de repentista. Muito festival de repentista. Por exemplo, os cantadores de viola, eu produzi evento deles em Diadema, em São Bernardo, no Sesc. Eu chamava os cantadores de viola, os repentistas, e apresentava, eu era o apresentador deles. Levei os poetas polares para o Centro Cultural Banco do Brasil, vou ver se eu acho aqui, ó, o Centro Cultural Banco do Brasil, ou seja, é um mercado de trabalho que a gente pode fazer gigantesco, gigantesco, que eu sinto que as pessoas ainda não estão fazendo. Sabe, por que eu fico pensando, né? Por que tão pouquinho com cordel? Porque se ele pode ser muito bem feito. Só aqui, pessoal, só aqui, ó, eu tive textos e matérias em diversas revistas de educação, ó, importância da tradição na cultura popular, palestras de cordel em escola, desde muito tempo, né? Na Nova Escola, sim, matérias de jornal não faltam, tudo isso. Se vocês começarem a trabalhar com cordel da maneira correta, por exemplo, o meu livro Valente Domador, na revista, como chama? Na revista Crescer, da Globo, né, porque eu falo dos animais abandonados, é um livro que fala de animal em circo, em cordel. Então, assim, se vocês se organizarem para fazer o cordel direito, né, porque também fazer qualquer coisa, gente, revista Crescer, um monte de coisa, não adianta. Ó, Centro Cultural Banco do Brasil, 2002, eu lembro muito bem. 26 de julho. Lavado bexiga comigo na foto. Enfim, o mercado, gente, isso aqui eu estou falando de 15 anos, né? Mais de 15 anos. Até hoje é gigantesco. E eu fico pensando, por que o cordel ainda não ampliou a sua linha de trabalho? Eu vou dar a minha opinião, que é um chute, né? É porque muitos poetas, do repente, quando você pergunta para ele, poeta, como é que você faz isso? Ele vai dizer que é dom, né? Eu já perguntei muitas vezes, ele vai falar que é dom. E aí, na verdade, pessoal, as pessoas têm até uma passagem bíblica que fala assim, o que você ganhou de graça você deve dar. Vocês já ouviram isso em algum momento? O que você ganhou de graça você deve dar. Então, as pessoas não valorizam muito essa coisa mais espontânea, porque o poeta repentista, por exemplo, cordel também, mas mais o repentista, ele não aprendeu na escola. Por exemplo, agora eu estou lançando um curso de cordel. Eu vou ensinar o pessoal a fazer cordel, rima, métrica, estrofes, modalidade, contação de história, teatro de cordel. Eu vou ensinar as pessoas. Mas geralmente o repentista aprende como? Ouvindo um pai, ouvindo um tio, ouvindo um amigo. Ele não tem a preocupação formal. E aí a gente pega uma foto, que eu vou mostrar uma foto para vocês aqui, e aí vocês vão ver o que eu estou mostrando e vão entender. Vocês estão vendo? Uma bailarina, não, uma bailarina com um pé todo bonito e o outro pé cheio de calo doído. Quando a gente olha uma foto dessa, o que a gente pensa? Nossa, essa bailarina trabalhou, essa bailarina se esforçou, porque a gente sabe que os bailarinos ensaiam 7, 8 horas por dia, E aí a sociedade tem uma tendência a valorizar esse trabalho pelo sofrimento. Quando você pega um poeta repentista que fala: ah, meu poeta, isso aqui é dom de Deus, não fui eu quem fiz, isso é Deus que dá a inspiração. As pessoas tendem a não valorizar. Só que o poeta, ele também estudou 8 horas por dia. E eu diria mais, eu diria que o poeta estudou 24 horas por dia, até sonhando
ele está estudando? Porque mesmo quando ele sonha, ele está colocando os seus sentimentos, suas emoções. Por que o cordel é uma manifestação de origem rural? Rural, né? Porque as pessoas estão na roça, na enxada, contato com a natureza, mexendo na enxada, fazendo poema. Mexendo na enxada, fazendo poema. 5 sílabas. Mexendo na enxada, fazendo poema. Nos 10 de galope, da beira do mar. É mexendo na enxada, fazendo poema. Plantando semente, criando a rima. Então, a natureza, o seio rural, dá essa possibilidade para a gente. Então, eu acho assim, que sejamos sim como a bailarina, que se esforça, que estuda, que se alonga. No nosso caso, nós vamos alongar a rima, alongar a emoção, mas a gente vai se alongar. A gente vai buscar a perfeição, não é do movimento, a gente vai buscar a perfeição da tônica. Né? Por que botar a tônica no lugar errado, se você pode botar todas as tônicas no mesmo lugar e seu texto faz assim, ó, puf, né? Se você botar a tônica todos na terceira, você eleva o teu poema demais. E o repentista, que sejamos também como repentista, acolhendo a nossa intuição, acolhendo a nossa espontaneidade, né? Às vezes a gente tem uma ideia, quantas vezes todos nós aqui vamos ter uma ideia e a gente fala não, a ideia não é boa. Porque tá lembrando do pai e da mãe falando que é coisa da tua cabeça, né? Para com isso, gente. Criança doente, olha que coisa louca, como que é o ser humano. A criança doente, né? Eu tenho 2 filhos. Quando meus filhos estão doentes, eu paro tudo aqui. Não tem nada. Eu vou dar comida, deixo comer chocolate, fico do lado, né? A criança faz até aquela cara de manha. Quem é professor sabe o que eu estou falando. Ai, tudo dói. E a gente fica dando todo o amor. Ou seja, doente, criança tem o amor. E a criança criativa? Minha filha passou aqui, ó, correndo. Aí eu já fiz, né? Eu já quase olhei assim, como sai daqui, né? Porque eu estou trabalhando. Mas ela só estava sendo criança. E a criança criativa, a gente breca, a gente fala que não. Então, não façam como as crianças. Não sejamos imaturos. Se você tiver uma ideia, mais maluca que seja, mas é uma ideia que nasce do teu coração, faça. Aprenda a fazer, não vai fazer de qualquer jeito. Faça esse cordel e coloque a serviço das pessoas. Mas as pessoas não colocam tanto a serviço porque tem medo do quê? Alguém sabe? Por que as pessoas têm ideias boas, até fazem o poema, mas não divulgam muito? Alguém sabe por quê? Dizem medo. Medo do quê? É medo, eu acho que é medo. Medo do quê? Eu tive uma ideia, genial, vou fazer um poema de, sei lá, de animal em circo. Não, tive a ideia. O César falou para fazer o poema e aprendi a fazer, né, o poema, rimei, metrifiquei certinho. Cordel perfeito. Botei no grupo do WhatsApp, maravilhoso. Olha lá, o Amaury falou timidez, fracasso, se os outros vão gostar, de receber crítica. O ser humano, gente, é muito louco de se expor. A gente vai até a Lua. A gente vai até a Lua, faz uma nave que vai até a Lua, mas morre de medo do que os outros vão dizer. Gente, aqui tudo é amarradinho. Essa palestra está preparada para você. Lembra que eu falei? Dê o teu melhor. Dê o teu melhor, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem gente que não me contratou quando eu estava realmente trabalhando. Alguém falou medo de não plagiar. Quero falar disso aí do plágio. Guarda isso aí, o Gilmar, né? Se a pessoa quisesse um poeta que usasse chapéu de couro e para falar das coisas da natureza, não seria eu. Porque, primeiro, eu sou vegano e não vou usar um chapéu de couro, nem que você me pagar 1 milhão eu vou usar um chapéu de couro. O vegano não usa chapéu de couro. Não uso nada de couro, por sinal. E já nunca me pediram para usar chapéu de couro, mas se me pedissem, não uso, né? Mas saber falar não também. Não, isso não é para mim. Mas a gente acaba sintonizando as pessoas que têm a ver com o que a gente está pondo para fora. Terão pessoas que vão se interessar pelo que você tem para dizer. Se o que você tiver para dizer sair do teu coração. Gilmar, medo de plágio. Esse é um medo que eu não tenho. Nunca tive. E acredito que o Márcio Fabiano também não, porque ele bota tudo dele na internet, né? Você vai no Instagram dele lá, todo dia ele manda um poema. Hoje com a internet, dificilmente alguém vai pegar uma coisa, vai usar, né? Uma editora vai usar um texto teu, muito pelo contrário, porque quando eu lanço um livro, gente, quando eu faço um livro, né, eu faço um livro aqui, esse livro é da FTD, uma das maiores editoras do Brasil. Vocês sabem quanto que eu ganho por livro? Tem ideia quanto o autor ganha por livro? Vou falar disso. Pode chutar aí, porcentagem, quantos por cento?
Coloquem para eu ver quanto vocês acham que o autor ganha. O tema aqui é dinheiro, pessoal. A outra aula vai ser como trabalhar o cordel em sala de aula, outra vai ser como fazer improviso, e o curso eu vou ensinar a fazer o cordel, né? Mas hoje o tema é fazer do cordel uma profissão. 50%, 80%, Patrícia do céu, 30%, 20%, 50%. Ai, meu pai. Depende de quem contrata. O Gilmar, ele é político, gente, não tem jeito. Márcio Fabiano, 10%. Vamos falar disso já, então. Mas é importante, ó. Tenho a ideia, vários alunos meus, pessoal. 80% seria o mínimo. Patrícia, se eu ganhasse 80%, eu sou uma pessoa que eu vivo muito bem, eu realmente não tenho do que reclamar. Mas se eu ganhasse 80%, eu seria muito, 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 muito rico mesmo. Presta atenção como é que funciona. Eu tenho uma ideia, vou fazer um livro de cordel. Aprendi o cordel com o César Obeide, sei fazer com rima, com métrica, segui meu coração, tô animadíssimo para fazer meu cordel, mandei para as editoras, né? E aí no curso eu vou ajudar vocês a fazer tudo isso aqui. Ajudar sim, dar dica, não vou fazer para ninguém, mas eu vou dizer o caminho. Como eu estou sendo muito honesto, pessoal, quem me conhece aqui, muitas pessoas me conhecem, outras não, imagino que não. Eu tenho um trabalho de mais de 20 anos público, né? Mais de 20 anos publicamente. Então, eu sou uma pessoa muito honesta. Honesta no sentido assim, eu ajudo as pessoas que pedem ajuda. Se a pessoa não pedir ajuda, eu não vou ajudar. Mas eu não vou fazer para a pessoa. Me indica para a sua editora. Eu falo, não, eu posso te dar o caminho para você chegar nessa editora, certo? E aí, se a pessoa quer, acontece. Como várias vezes, vários alunos meus virar, por exemplo, a própria Maria Augusta, ela virou escritora. Já era escritora, mas publicou livros de cordel depois do meu curso. Porque, assim, ela tem o respaldo para falar de cordel. Tenho a ideia, segui meu coração, acordei com aquele sonho, vou fazer um livro com um enredo maravilhoso. Aí eu escrevo o livro. Gente, para escrever um livro, demoro de 3 meses até 1 ano. Se é um livro juvenil, 1 ano, um livro infantil é mais curto. Eu leio, releio, escrevo, reescrevo esse livro dezenas de vezes. Aí eu mando para uma editora. Quando a editora fala, César, teu livro está aprovado, vamos só mudar uma vírgula aqui, fico feliz, levo a família para comer pizza. Nossa, fico muito animado. Quando a editora fala assim, seu livro tem um problema de estrutura, a ideia não é legal, isso aqui não está bacana, eu fico mal, mas eu não me enforco. Não me enforco no sentido que eu vou ver aonde eu posso melhorar o meu texto, claro, não sou bobo, vou ver onde eu posso melhorar ou não. Falar, não, eu não vou mudar, o livro é assim, se você não quer, eu vou mandar para outra editora. Por isso que eu tenho livro em várias editoras, eu tenho 6 editoras que me publicam. E aí, eu fiquei 6 meses escrevendo o livro. Minha pergunta para vocês aí, pessoal, quanto eu ganhei pela minha ideia? A editora aprovou o livro, falou, o livro está aprovado, Quanto eu ganhei por essa ideia? Antes do livro ser publicado? Nenhum centavo. Nenhum centavo, pessoal. Eu não ganho nada por ideia. Nada pela ideia. Não estou falando do livro ainda, gente. Diana, não é o livro. É a ideia. Tive a ideia de fazer um livro, Desafios de Cordel. Tive a ideia de fazer um livro de culinária vegana. E fiquei 6 meses escrevendo. Tive a ideia de fazer o livro Cordelaf, falando da afro-brasilidade. Para fazer o livro, eu não ganhei nada. Ou seja, as horas que eu fiquei no meu escritório, trabalhando, acordando cedo, escrevendo, reescrevendo, fazendo pesquisa, eu não ganho nada. Não ganho nada. Eu vou ganhar quando o livro for publicado? Não. Vou repetir. Eu vou ganhar quando o livro for publicado? Não. Eu vou ganhar quando? Eu vou ganhar quando o livro for vendido. Vocês falaram aqui, eu estou vendo no chat, ó, vocês falaram aqui 10%, 30%, 80%, a gente ganha de 6% a 10%. Se é um livro infantil que tem muita ilustração, um livro juvenil, 10%. 8% em média. Se o livro custa 35, 40 reais, vezes 8, dá R$ 3,20. Tira 27% de imposto de renda, dá quanto? R$ 2, R$ 3 por livro vendido, tirando o abatimento de imposto. Gente, eu fico 1 ano escrevendo um livro para ganhar R$ 2 ou R$ 3. Aí você pode falar, é injusto. Quem aqui acha injusto ou acha justo? Patrícia falou, meu Deus, que miséria.
Que absurdo, Diana! Mas a editora fica responsável pelas vendas. A Ângela já é mais política. Importância e informação da resiliência e perseverança, principalmente no esforço da pesquisa. Gente, o direito autoral, escreva o que eu estou falando. Direito autoral é a forma mais justa de remuneração. Da maneira como eu falei, vocês podem pensar que eu estou achando, que eu estou reclamando. Não estou. Eu fiz uma pegadinha. A remuneração por direito autoral é a mais justa que tem. Porque, gente, pelo amor de Deus, um livro. Esse livro aqui é de 2005. 15 anos. Esse livro me dá todo mês um valor significativo. Esse livro eu escrevi em 2005. Esse livro é de 2009. 11 anos eu estou ganhando mensalmente dinheiro com esse livro. Esse livro é de 2014. 6 anos eu estou ganhando todo mês dinheiro do livro, gente. Então, você pode falar, mas 2 ou 3 reais por livro é pouco? Não. Se eu vou numa escola, eu vendo 200, 300 livros. Às vezes a editora vende 2, 3 mil livros de um título por mês. De um título. Vocês estão entendendo, pessoal? Às vezes o livro é vendido numa prefeitura, hoje não tem mais porque o governo atual acabou com as compras governamentais. Mas tivemos nos últimos anos muitas vendas de governo. Vendimos 20 mil livros, 10 mil livros, 30 mil livros, 5 mil livros. Claro que aí o valor cai bastante. Mas se você vender 20 mil livros a ganhar 80 centavos, são 16 mil reais. Por livro, por venda. De uns anos para cá, as vendas do governo acabaram, né? Infelizmente, a gente não está vivendo um momento de venda de governo, mas o governo comprou muitas prefeituras e tudo mais. Então, exatamente, ó, o Márcio Fabiano ainda tem os direitos de quando querem usar. Por exemplo, vocês sabem quanto eu cobro para usarem o meu texto num livro didático? R$ 1.500. A pessoa fala assim, César, estamos editando um livro didático e eu quero usar 8 estrofes tuas. Eu cobro R$ 1.500. Às vezes eu cobro 1.000, às vezes eu cobro 2.000, se são muitas estrofes. Às vezes, se é uma estrofe, eu cobro R$ 500 pelo prazo de 5 anos. Daqui 5 anos, aquela editora vai reeditar o livro, eu cobro de novo. Então, gente, se vocês se organizarem para publicar livro, para mostrar o teu trabalho, mostrem o trabalho, gravem vídeos, né? Agora sim, precisa aprender a fazer o cordel, gente, pelo amor de Deus. Estou falando assim, não adianta você mostrar o teu trabalho desmetrificado, com a rima errada, por quê? Se você começar a gravar vídeo de cordel com a rima que não é do cordel, você vai ser bombardeado pelos próprios poetas. Por mais que você tenha um texto poético, bonito, os caras vão matar você. Aí você vai se encolher. Mas se você fizer certinho, só crescendo, gente. Então tem muito mercado para isso. E tem, não sei se tem alguém aqui que trabalha com contação de história. Contação de história de cordel eu fiz por muitos anos e eu vendia, gente, contação de história. Tem alguém de contação de história? Fala para mim aí. Vendi os meus espetáculos, tem a Renata Macedo, não sei se ela está aí, ó. Renata, se você fizer um espetáculo de contação de história de cordel, pode ser autoral, pode ser de outra pessoa. Eu gosto, assim, gente, de dizer para vocês fazerem cordéis autorais. Eu acho muito mais rico, entendeu? Mas você pode, por exemplo, pode fazer, já teve grupos que montou espetáculo em cima dos meus livros. Não tem problema, também pode ser. Mas a minha ideia, como eu estou lançando aqui o curso, Márcio Fabiano, estou ensaiando para fazer os meus cordéis infantis. Márcio, você vai ter um mercado gigante. Escola vai te contratar, SESC, prefeitura, empresa em festa de família. Né? Claro, eu tenho no curso, por exemplo, eu tenho um módulo de contação de história. Eu conto como que eu conto história de cordel. Erro de métrica e rima para os repetidos são imperdoáveis. Você fizer um cordel rimando flor com chegou, presta atenção. Se você fizer um cordel rimando flor com chegou, mas você pode falar, mas eu posso falar flor e chegou, mas no cordel você não pode usar. No cordel você não pode. Quem está falando isso sou eu? Não. Quem está falando isso é a tradição do cordel. Não é a cantoria. Então, nessa minha aula, a gente poderia rimar, porque eu não estou seguindo cantoria. Agora, nunca no cordel nem no repente. E o Amaury falou uma coisa legal da poesia matuta. Não, Márcio Fabiano, né? Na poesia popular que não é cordel. Na verdade, Márcio, é a poesia matuta. A poesia de cordel é uma poesia popular. A poesia matuta é do Patativa do Assaré. Patativa do Assaré
ele fez muito cordel. Olha só, hein, professores, prestem atenção, erro do cordel, hein? Patativa do Assaré fez muito cordel, mas fez muito mais poesia matuta. E a gente conhece do Patativa a poesia matuta, não a literatura de cordel. Entendeu? E aí pega esses poemas Vaca, Estrela e Boi Fubá, tá? São poemas matutos, não são cordel. Mas é uma coisa que as pessoas confundem. No curso tem uma aula só sobre os erros do cordel. Tem até online na internet. Eu gravei um vídeo de 30 minutos. Quem quiser ver, pode ver lá. E eu fiz a contação de história. Que tem aqui alguns contadores. Gente, então, o Márcio Fabiano, isso é um erro, né, Márcio? Já peguei livro didático que trazia a poesia matuta dele como cordel. As pessoas não sabem, na verdade. O folclore, a cultura popular, na educação, ela é vista muito como parlenda, trava-língua, adivinha, saci, mula, iara. Essas coisas são fixas no tempo. Né? O saci, de 30 anos para cá, ele mudou muito pouco. Já o cordel e o repente, eles são manifestações vivas, ativas. Nós temos mais de 5 mil poetas aqui. Vejam na internet, pessoal. Quantos e quantos poetas repentistas de 15 anos, de 20 anos, mulheres repentistas de 20 anos, improvisando em todas as modalidades. Então, a gente não pode pegar um livro falando assim, o poeta é analfabeto. Não. Se ele foi analfabeto um dia, porque no interior do Nordeste, há 60 anos, grande parte daquela comunidade era analfabeta. Então é natural que o poeta também fosse naquele momento. Então a gente não pode falar nunca que o poeta é analfabeto. Isso é uma definição do Câmara Cascudo que nem servia naquela época, foi um equívoco dele, e muito menos hoje, porque o cordel é vivo, gente. Que bom que você está impressionado com as descobertas sobre o cordel. Você ainda nem viu a aula de cordel. Hoje eu estou falando de como pôr o teu trabalho a serviço. Eu criei, gente, com a Silvia, que saiu aqui no jornal em 2005. Eu criei um espetáculo chamado Os Cordéis, no qual eu fazia brincadeira com a cama de gato, né, que é figura. Eu vou fazer a brincadeira do verso, eu mando o relato, que agora vou fazer um bigode de gato. Fiz um bigode de gato e do verso eu mato a sede para a turma da internet. Vou fazer a minha rede para o povo tão fiel e trazer a brincadeira na função de menestrel. Para a turma do Zoom, vou fazer a Torre Eiffel. E eu contava histórias. Hoje eu faço essa parte do barbante sem estar ligado ao cordel, mas naquela época eu fazia todos os poemas em oitavas, em décimas, em martelos, em galopes. Eu seguia assim a métrica do cordel à risca. E aí, gente, se você fizer numa contação de cordel, colocar uma brincadeira dessa, ou uma música, vai deixando o teu cordel mais lúdico e mais. Se você tiver um cordel autoral, Márcio, presta atenção. Renata, presta atenção. Quem mais aqui é contador profissional? Quando você tiver um cordel autoral, você vai ter um diferencial. Você pode botar na internet, pessoal. Eu sou uma pessoa muito conhecida na internet. Bota aí César Obeide, cordel, César Obeide, o que você quiser pôr. Eu tenho já um monte de livro e palestras também. Todas as minhas contações foram autorais. O que é que o Mauri está falando? Pera, Mauri, eu já vou ler que o Mauri dá uns exemplos ótimos do Pinto do Monteiro. Todas as minhas contações foram autorais, de livros meus. Eu contei as histórias do Minhas Rimas de Cordel, do Mitos Brasileiros em Cordel, todas que eu escrevia. Aí você pode pensar, mas será que vão valorizar? Gente, hoje eu não trabalho mais como contador de história, vou ser muito franco. Hoje eu trabalho como palestrante, mas eu conto história nas palestras. Conto história nas minhas palestras. Pode ser que depois dessa pandemia eu até volte a contar uma história, mas até então eu não estava fazendo espetáculo de contação de história. Mas até estou repensando essa minha postura, que já há uns 6 ou 7 anos eu não trabalho como contador de história. Sempre fui valorizado por ser o próprio autor das histórias. Então as pessoas falavam assim, estamos chamando um contador de histórias que também escreveu. Às vezes eu ganhava até mais do que os outros contadores de história por ser o autor. Ou eu era mais convidado para trabalhar como contador de histórias, porque eu também era o escritor. Então, gente, é uma escolha tua. Se você vai querer fazer o cordel, que todo mundo faz, dos mitos, do ciclo do não sei do quê, ou você vai querer trazer uma coisa ousada. E eu diria mais ainda, com temas que são necessários para a sociedade. Eu já trabalhei abandono de animal, culinária vegana, enfim, gente, sem medo de ser feliz, sem medo de falar aquilo que eu acredito, que são temas que nunca foram, na verdade, explorados no cordel, fazem parte da minha vivência pessoal.
Vamos ver o Mauri falando aqui, ó. Você é semi-analfabeto? Um jornalista perguntou a Pinto do Monteiro. E ele falou assim: eu sou analfabeto, semi-analfabeto é você. Tem uma coisa, né, Mauri? Você pode até entender o que eu estou falando. Para o nordestino sertanejo, lembrando, gente, cordel nasce no interior do Nordeste. Não é uma manifestação litorânea. Pode ter um poeta nascido em Fortaleza? Pode, mas o cordel é litorâneo. Ele nasce junto com o repente. Para o nordestino sertanejo, analfabeto não tem a mesma definição que nós temos. Analfabeto não é quem não sabe ler e quem não sabe escrever. Analfabeto é quem não foi à escola. Analfabeto para o nordestino sertanejo é quem não foi à escola formal. Para nós aqui de São Paulo, analfabeto é quem não tem a compreensão leitora daquilo que está lendo. Para o nordestino sertanejo, não. Então, por exemplo, Patativa do Assaré se dizia analfabeto, mas ele sabia ler. Ele se dizia analfabeto por quê? Porque ele não frequentou a escola formal. Lembra que eu falei? O cordel ele era aprendido no seio familiar e social. Roxinol do Rinaré, Paulo de Tarso, são todos nascidos em Fortaleza? Nascidos ou moram em Fortaleza? O que eu sei é que todos, a maioria, não falei todos, né? A maioria dos poetas são nascidos no interior. Mas podem, claro, morar em Fortaleza. Aqui em São Paulo, quando eu estudava isso, a gente tinha em média 300 poetas populares, 300 morando em São Paulo. 99% nascido no interior, né? Tá vendo? Só o Roxinol é do interior, né? Só o Lucas Rocas. Claro que hoje muda, né? Hoje a gente tem eu, Márcio, Fabiano, tem outras pessoas que não, ou vários outros, na verdade. Pessoal, então assim, eu quero abrir para pergunta. Quem quiser falar, quem quiser fazer a pergunta, pode falar ou pode escrever e eu respondo. Fiquem à vontade, já estamos encaminhando para o final, né? Ô César, Gilmar de Sergipe, posso falar? Tá me ouvindo? Quem está falando? Gilmar de Sergipe. Gilmar, meu poeta, tudo bem? Então, eu sou poeta, né? Sou professor, como eu já coloquei aí no chat, né? Sim, estou Então, vendo você. a minha pergunta é assim: você também, além de suas virações individuais, pessoais, você também é vinculado a associações, a academias, e se você for, você vê vantagem nessas coisas? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta é como é a relação que está aí você no seu estado ou na sua cidade com o poder público no sentido de também valorizar o poeta. Você vê isso, você tem essa abertura ou você nem procura, já que você se vira de outro jeito? Não, deixa eu te Queria saber explicar, Gilmar. Muito boa essas coisas. pergunta. Obrigado aí por participar. Para mim é uma grande honra tê-lo aqui, viu? Gilmar Ferreira é um poeta de Sergipe. Tem Instagram também. Depois coloca o teu Instagram, Gilmar, para o pessoal te seguir. É um poeta muito. Eu já vi o Instagram dele, muito bacana. Primeira pergunta, Gilmar. Se eu sou associado com uma associação? Não. Em São Paulo, nós temos aqui a UCRAM, União dos Cantadores, Repentistas e Apologistas do Nordeste. O meu contato inicial com o Cordel foi com o Sebastião Marinho, que é o presidente da UCRAM. Mas eu tenho uma coisa, Gilmar, que eu vou te contar. Eu não consigo me prender muito a essa coisa política, entendeu? Isso é a minha característica. Eu não gosto. Então, por exemplo, os poetas repentistas, o meu contato mesmo maior na Ucrânia foram com os cantadores, né? Porque tem muito mais repentista, tinha muito mais repentista do que cordelista em São Paulo. E aí, por exemplo, eu ia fazer um festival. Arrumava lá um festival para fazer no Sesc Interlagos. E eu chamava 10 poetas, 10 duplas, né? 5 duplas. E aí eu falava, pessoal, vou fazer de improviso, porque eu quero fazer de improviso. O festival de repentista, para mim, tem que ser feito de improviso. Mas nem todos os festivais são, né? E aí vinha aquela coisa de politicagem dos próprios poetas, eu não queria muito, não. Então, assim, nunca fui formalmente associado. Durante 10 anos, eu trabalhei com os repentistas em São Paulo e produzi, eu mostrei um pouco aqui, né? Cantorias, festivais, concurso de cordel, ajudei a montar um núcleo de cordel de Diadema, ajudei a montar um núcleo de cordel de São Paulo, mas eu nunca fui vinculado a nada, entendeu? Nenhuma associação. A Academia Brasileira de Cordel também não sou, eu nunca tive interesse, embora valorize o trabalho deles, acho muito bacana, pessoalmente não fui. E a segunda pergunta do poder público, eu nunca tive problema em oferecer o meu trabalho de cordel e de repente. Durante o período em que eu vendi os meus espetáculos, as minhas oficinas, as minhas contações de histórias, as minhas vivências de cordel e de repente, eu vendi muito. Sempre teve projeto apoiando. De alguns anos para cá, eu não estou tão na linha de frente do cordel, porque como eu realmente me dedico mais atualmente às palestras,
eu tenho alguns temas de palestra, eu não tenho mais ficado na linha de frente, como eu já fiquei durante muitos anos. Mas os poetas estão trabalhando bastante, estão com eventos, eu tenho certeza que tem trabalho em prefeitura, tudo. Agora é o seguinte, Gilmar, se você está vendo que as prefeituras, os SESCs não estão te contratando muito, talvez você precise mudar o tema. Talvez se você está falando muito o que todo mundo está falando, não sei se é o caso, Gilmar, eu até queria que você falasse, entendeu? Se você está falando muito o que todo mundo está falando, você vai ser uma opção a mais, entendeu? Não vai ter nenhum diferencial. Eu não sei em que momento da palestra você chegou, mas eu falei no começo que a gente, para ter algo, que a pessoa fala, eu quero contratar o Gilmar porque o espetáculo dele é extraordinário. O espetáculo dele ninguém faz. Porque para fazer o que todo mundo faz, aí talvez seja mais difícil, entendeu? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu sou professora numa universidade aqui do Mato Grosso, mas eu também sou contadora de histórias e eu ministro oficinas de contação de histórias. E sou uma apaixonada pelo cordel, então, mas não sei escrever cordel. Qual é a minha pergunta? Eu fiz uma tese de doutorado sobre narrativas e aí trabalhei a contação de histórias em sala de aula e eu descobri que os professores da escola onde eu pesquisei nunca tinham ouvido cordel. E, rapidamente, eu organizei uma oficina de contação e incluí num dos módulos a literatura de cordel, mas a leitura da literatura de cordel. Qual é a minha pergunta? Você acha possível uma pessoa como eu, de 60 anos, leitora de cordel, aprender a escrever cordel? Claro, lógico, lógico. Desde que você tenha dedicação. Sim, desde que você isso eu tenho. Por exemplo, eu fiz um curso para isso, né? Porque, pelo amor de Deus, agora, na contação de história de cordel, professora, tem uma coisa. Geralmente, quando a gente fala em narrativa, o contador de história não decora. Ele analisa alguns momentos da história e vai contando com as palavras dele. No caso do cordel, isso não é possível. A narrativa do cordel é decorada. Por isso que muitos contadores de história não gostam de contar cordel, porque eles lembram, né? Então eles recriam cordel, mas na verdade não seria cordel, né? Quando eu conto cordel, vou contar uma história que é muito conhecida de uma velha tagarela, doida, estranha e atrevida, que amava a fofoca e falar dali a vida. Eu estou fazendo o cordel contado, pode ser cantado, pode ser o que for, mas é o cordel. Mas o cordel tem uma narrativa decorada. Você pode colocar uns cacos, né? Pá! E não sei o quê. Mas aí foi ali para fazer isso, para fazer aquilo. Eu tenho um módulo, uma aula, só de contação de histórias de cordel. Eu queria aproveitar o gancho do Amaury, que o Amaury pensou na mesma pergunta que eu, então vou formular para você. A minha questão é essa, porque eu já tenho vários cordéis que eu fiz, que não são publicados, mas que eu vou pensando em coisas e vou engavetando. Então eu tenho várias situações, né? Um cordel para ensinar a falar bom dia para as pessoas que melhoram o seu dia, um para ser gentil, falar obrigado, desculpe, por favor. Tem umas coisas assim. Mas aí depois eu caio nessa. A questão de decorar, porque você não pode improvisar, porque é uma forma pronta. E aí o Amaury perguntou a mesma coisa que eu. Se há uma técnica, se você trabalha alguma técnica para você guardar esses cordéis para apresentar como contação de história. Muito legal, muito legal. Ó, vou dar a minha experiência, pessoal. Tudo que eu estou falando aqui é a minha experiência, certo? Então, para quem quiser saber a minha experiência, vai no Google, né? Que tem dezenas de vídeos. Eu estou rodando o Brasil inteiro. Então, eu não estou contando nada que eu li. Estou contando aquilo que eu vivi. Se você perguntar para um contador de histórias, pessoal, vem aqui que eu quero fazer um evento sobre mitologia grega. Ele vai falar, eu tenho história de mitologia grega. Ele vai lá, estuda umas histórias bacanas e conta. Mas aí você fala para esse mesmo contador, eu quero contar a história de vaqueiro do Nordeste. Ele, beleza. Aí vai lá e estuda vaqueiro do Nordeste. Quando perguntavam para mim, César, você pode contar a história de mitologia grega? Eu falo, não posso contar a história de mitologia grega porque eu tenho só as histórias dos meus livros. Eu não tenho um livro de mitologia grega. Eu sempre tive Márcio, o poeta Gilmar, a professora contadora de histórias. O meu repertório de contação de história é muito pequeno. Por exemplo, se eu vou fazer uma apresentação de cordel, eu vou contar a velhota fofoqueira, se der tempo, o cachorro do menino. Acabou. Só que essas histórias eu conto há 10 anos, há 15 anos. Então eu decorei. Eu não vou decorar uma história nova todo dia. O que eu deixo para mudar
é o improviso, que também não muda muito, né? A gente vai falar só de improviso. Tem um caminho também. Então, assim, prepara um espetáculo. Sei lá, poemas de amor. 10 minutos, mas você arrebenta neles, fala com convicção, né? Treina para tua família, para um grupo pequeno de amigos, mas daí você vai decorando, não tem jeito. Tem que decorar, né? Ou tem que ler. Fica mais bonito decorar. Mas eu não tenho um repertório assim gigante. Basta você ver. Por exemplo, no YouTube eu tenho minhas contações de história. Estão todas lá. Convido vocês para verem. O Cachorro do Menino, A Velhota Fofoqueira. História da Mulher Dengosa, desse livro aqui, eu leio. Quando eu gravei o vídeo, eu li, porque eu não sei ela decora. Então, assim, não inventem moda de buscarem 200 mil histórias. Vocês vão ficar loucos, entendeu? Porque tem que decorar a métrica, tem que decorar a rima. E aí, a técnica é leia a primeira estrofe, né? Por exemplo, vou fazer um verso de improviso aqui. A Sirlene está me ouvindo bem ao lado do Amauri. Sei que o Márcio é do interior, outro dia logo ouvi. Tem Helene e Maciel, o Guerra que percebi. Fiz um verso de improviso, vou decorar. A Sirlene está presente. Não lembro como eu falei, por exemplo. Bem ao lado do Amauri. A Sirlene está presente, bem ao lado do Amauri. A Sirlene está presente, bem ao lado do Amauri. Sei que o Márcio também veio, outro dia logo vi. A Sirlene está presente, bem ao lado do Amauri. Sei que o Márcio também veio, entendeu? Decorou a primeira estrofe. Você vai demorar talvez uma semana para decorar isso, mas depois que você decorar, meu amigo, é o teu repertório. O Cachorro do Menino, gente, história do Cachorro do Menino, eu não estou com o livro aqui. Eu conto essa história, ela dura 15 minutos para 1000 pessoas. Por quê? Eu já domino essa história. Tem ela no YouTube para vocês verem lá, entendeu? Então eu não vou inventar de cada dia contar uma história nova, não sou doido. Não sei se eu respondi, Márcio, faz sentido? Era isso mesmo. Então, assim, vai com calma, mas faça o teu. Eu quero fazer um comentário, César. Sim, Edi, pode falar. Eu falei com você outro dia. Eu achava que trabalhava errado com essa questão de memorização dos cordéis. Eu trabalho a bodega cultural com os meus alunos. Falei com você sobre o projeto que eu faço com os alunos do 5º ano. Sim. E assim, aqui estamos eu e a tia Rose, muito a bem. Rosiane. Tá, e assim, eu sempre achei que eu fazia errado de trabalhar com as crianças a letra, a métrica, enfim. E depois eles fazerem a memorização da sequência que a gente ia fazer no dia da apresentação para a escola inteira. Certo. Entendeu? Então, assim, eu achei bem legal você comentar essa questão de fazer a memorização, porque no caso da apresentação da bodega, ali já é uma contação, não é assim? Sim. Onde as outras crianças são recebidas na sala onde acontece o trabalho e os alunos do 5º ano contam para eles tudo aquilo que eles aprenderam. Aí tem cordéis de autores da cidade, cordéis os seus, principalmente a apresentação, né? E tem poesias que as crianças fazem. Entendeu? Então, assim, eu estou feliz de saber que eu não estava fazendo errado. Não está, não. Até porque você está levando o nome de cordel, não é, professora? Porque, assim, se você quiser fazer uma coisa sem rima e sem métrica, você não pode dizer que é cordel. Eu tenho um livro de poemas que não são de cordel. E lá eu rimo plural com singular. Não tem problema nenhum. Certo? Ninguém vai falar, o César fez um cordel errado. Não, porque quando o meu livro é de cordel, se tem algum erro é porque eu não vi. Foi uma falha minha. Mas quando eu estou fazendo poesia, limerick, enfim, eu rimo do jeito que eu quero, certo? Mas no cordel eu estou numa egrégora da tradição. Eu posso fazer do meu jeito, mas seguindo a tradição. Se eu não quero seguir a tradição, eu vou fazer outra coisa, né? E, olha, decorar, gente, as pessoas têm medo de decorar. Decorar é uma coisa maravilhosa. A minha mãe me surpreendeu outro dia recitando um poema do Castro Alves que ela aprendeu quando ela tinha 8 anos, 9 anos, se eu não me engano. E ela nunca tinha falado esse poema para mim. E sabendo que eu já trabalhava com poesia há muitos anos, ela falou, vou falar um poema que eu lembro quando eu era criança. Falou inteirinho. O Cachorro do Menino, eu contei ele, 15 minutos, hein? Contei essa história durante uns 4 ou 5 anos. Mas chegou uma hora que eu quis experimentar outras histórias e deixei ele de lado por 3 anos.
Quando eu fui no colégio e eu estava terminando a apresentação, a professora falou assim: César, você não vai sair daqui se você não ler essa história. Eu falei: professora, eu não lembro. Ela falou: problema teu, vai contar. Eu falei: então pega o livro, se eu esquecer, você me ajuda. 3 anos sem contar a história. Contei ela inteirinha, não esqueci uma vírgula. Gravou. A gente não esquece mais. É igual contar, andar de bicicleta. É sim. Obrigada. Nada. César, é uma curiosidade minha, rapaz. O poeta Severino José, que o nome dele mesmo era Zacarias José, mas tinha um codinome e publicava como Severino José. Uhum. Ele é conterrâneo da gente aqui de Sergipe, mas já faleceu. Eu tive só uma vez com ele em São Paulo, mas eu queria saber se você o conheceu e se pudesse falar um pouco disso, porque eu só conheci por um dia e admirei demais o Severino José. Ele foi um poeta que morou em São Paulo, né? Ele morava no edifício Copan. Copan, eu me lembro dele, mas não sei, poeta, agora me fugiu, viu? Não, era só curiosidade, viu? Me fugiu, assim, mas eu me lembro dessa história que morava no Copan, ele fazia uns folhetinhos na República, não tinha uma história assim? Ele era advogado e trabalhava muito a questão de seguridade social, acidentes de trabalho no ramo da construção, trabalhava muito essas coisas, tá? Eu E não aí, me lembro. por que minha curiosidade, César? Porque Severino adoeceu e ele, antes de morrer, ele botou tudo numa caixa e entregou a uma irmã dele e mandou para mim, porque ele disse que ia estar em boas mãos. Tudo que ele tinha está comigo. Um acervo grande, ele mandou de São Paulo. Ele sentia que já estava perto de morrer. Claro. E aí, eu quero fazer um projeto, ainda não fiz, estou devendo isso à memória de Severino José, mas eu quero fazer um projeto para implantar uma cordelteca com o nome dele na cidadezinha onde ele nasceu, que é Incrível. General Mainardi. É uma isso. honra, Por isso viu? minha curiosidade. Só que você vai ter que pedir autorização para a família, né? Você vai ter que pedir autorização para a família. Vocês têm esposas, têm filhos, porque aí envolve direito autoral. Mas eu acho que eu não vou ter muita dificuldade com isso, não. Sim. Porque, por 2 motivos. Um, que eu vou pedir a uma irmã dele, que se tornou minha amiga, e os filhos dele são todos advogados, ganham a vida com isso, e grande em São Paulo. E eles que enviaram tudo para mim. Então, eu acho que essa ação minha, que eu não vou ganhar dinheiro com isso, é um dos meus defeitos, César, que eu quero aprender com você, como ganhar dinheiro com isso. Não, mas você pode, isso que eu estou falando, Gilmar, não é porque... Então, vamos quebrar essas crenças, Gilmar, presta atenção. Por que não pode ganhar dinheiro com isso? Não é que não pode. É que eu acho que eu vou ter mais abertura se eu tentar viabilizar parcerias. Por exemplo, a Petrobras é muito forte lá na região dele, mas, sinceramente, não é porque estou na sua frente, nem na frente desse povo aí, não, que eu respeito muito e estou alegre de estar com vocês. Mas eu não faço essa questão. Eu faço questão de fazer uma homenagem a um cara que me conheceu uma vez só e mandou todo o seu acervo para mim. Não é pouca coisa, não. Mas o que eu tenho para te falar, Gilmar, eu não quero entrar em discussão assim, mas olha, quanto mais você profissionalizar a coisa, todo mundo ganha. O dinheiro não é uma coisa ruim na nossa vida. Você percebe? Não é ruim. A gente precisa de dinheiro, todos nós, eu, você. Tem gente que precisa de 10 mil, tem gente que precisa de 1.000. Mas todos nós precisamos. Se você fizer um projeto bem feito, bem organizado, primeiro, você vai ganhar não só a remuneração como produtor, como organizador, o dinheiro para isso, mas vai ganhar reconhecimento, mérito para fazer uma coisa profissional. Imagine você pegar o acervo desse cara, que é um poeta referência, e fazer projeção em 3D, fazer uma baita projeção virtual e uma cordelteca online, inclusive, com artistas do Brasil inteiro recitando os poemas dele. Tudo isso você precisa de dinheiro. Quando você apresenta um projeto bacana, as pessoas pagam e você entrega. Entendeu? Porque senão, Gilmar, vai ser aquilo. Você vai fazer uma coisa muito simples, que pouca gente vai ver. Então, o dinheiro, ele vem... Eu quero que vocês entendam, pessoal, não é que eu estou falando que tudo é dinheiro, mas o dinheiro vem para ajudar a gente a fazer o melhor. O melhor, imagine pegar o acervo do Severino José, montar um site, um blog, um Instagram, com animações, tudo isso custa. Então, apresente um projeto que custa tanto, receba dinheiro por isso, seja remunerado, pague a família, pague o cara do vídeo, o produtor, o desenhista, todo mundo ganha. O público vai ganhar. Isso faz sentido para vocês, gente? Faz. Todo mundo vai ganhar. Faz sentido, totalmente. Deixa eu só falar uma coisa, Gilmar. Eu já vi exposição de cordel tosca, pendurada em barbante, cartolina. E do lado da exposição de cordel, uma exposição de
sei lá, nem me lembro, sei lá, ficção científica, com máquina de fumaça, com robô. Aí eu falo, gente do céu, por que que para a poesia popular é o mais simples e para o outro tem o 3D com mega gigabyte? Imagine a poesia com um monte de movimento e animação. Eu sei, é a maneira que eu penso, sabe, Gilmar? Não quero que você pense igual a mim, Não, eu mas concordo. essa Eu concordo. aula eu estou contando como que eu ganhei dinheiro com cordel. E não foi Eu fazendo quero qualquer aprender. coisa, foi fazendo melhor. Se é para fazer cordel, amigo, para pendurar em barbante e fazer bobagem, eu não vou nem fazer, entendeu? Quero o Não, melhor, entendi. porque eu vou dar o meu melhor. Eu não vou dar qualquer Entendi. coisa, eu não vou chegar lá e fazer qualquer coisa de braço cruzado. Quem aqui já me recebeu, algumas pessoas já me receberam em eventos, sabe que eu dou o meu melhor. E isso tem um preço. Porque eu não faço qualquer coisa. E é isso que eu quero formar nesse grupo. Um grupo de profissionais que pensem a poesia de cordel além do básico, né? Olha, César, desculpa eu cortar você, só para esclarecer. fica à vontade. Isso aí, cara. Mas não é que eu não queira ganhar dinheiro, entendeu? A minha questão é o seguinte, quando eu disse que eu quero fazer de qualquer jeito, porque eu preciso prestar minha homenagem a ele, que mal me conheceu só uma tarde e confiou. E o recado que chegou para mim foi assim, olha, isso tudo relacionado a cordel e xilogravura é para entregar ao poeta Gilmar de Sergipe, porque eu sei que vai estar em boas mãos. Foi o recado que eu recebi. Então, ele não me pediu nada, eu não prometi nada, mas eu fiquei com esse negócio na minha cabeça, enquanto eu não fizer isso, eu não sossego. E aí é quando eu digo que eu quero fazer de qualquer jeito. Mas não é que eu vou deixar de fazer um projeto, não é que eu vou deixar de cobrar por esse projeto, só estou dizendo assim, que se não entrar dinheiro e a prefeitura de lá aceitar a proposta, eu quero gastar dinheiro, se for o caso. Perfeito. Opção minha, né? Tá dito, perfeito. Gente, estou pensando em encerrar. Alguma pergunta a mais? Estou aqui à disposição. Pessoal, agradeço do fundo do meu coração, viu? Foi uma grande alegria. Agradeço a Cirlane Vandiene dessa vez, Sônia Maria, que veio bem ao lado da Inês, meu amigo Maciel, esse entende do cordel todos os dias do mês. Meu poeta Amauri, lá do Pajeú das Flores, Ana Rita também veio, a Rosana tem valores, tem o Márcio Fabiano, meu poeta veterano, no cordel expressa as dores. Tem também a Kênia Alves, o seu nome não tem rima, porém ouve o poema e o verso lhe aproxima, pode lhe faltar a rima, mas a beleza tem o clima. Tem Maria Aparecida e a Kelly, minha amiga, Ingrid Souza também, Rosiane sem intriga, tem o Gilmar Ferreira, de uma rima verdadeira e uma alma sempre amiga. Tem a Silvana Maria, que entende o apetite, a Luísa Ribeiro, a Edi sente o convite. E mudou tudo agora, gente. Entrou mais uma pessoa, mas não perco a minha loa e eu aceito o convite. Eu estava fazendo tudo na coluna assim, aí bagunçou tudo. E eu termino a brincadeira com a mais pura alegria. Mando um beijo para vocês, deixo minha simpatia. O poeta vai embora, mas retorna noutra hora. Adeus, até outro dia. Um beijo, pessoal, de coração. Um beijo, adorei. Obrigado, vocês são guerreiros. Tchau, pessoal. Valeu mesmo, hein?